Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós temos uma mensagem muito interessante de nossos vizinhos do Sistema Solar. Mas antes de eu contar tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu querido público, meus queridos ouvintes, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas, seus trabalhos, seus relacionamentos e principalmente muita esperança. Olha, pessoal, que nós já estamos realmente na reta final, rumo ao ápice da transição. Então, bora continuar orando, pessoal, porque está dando certo. Vamos continuar orando pela paz mundial. Vamos orar pela suavização aí na operação de despertamento físico, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Vamos orar também para a operação de resgate das almas escravizadas pelas trevas que estão no umbral. E vamos também orar, gente, pelo povo do Oriente Médio, imaginando um facho de luz azul sobre aquela área do globo, que acalme todos os corações, que pacifique os corações de todos os que lá vivem, encarnados e desencarnados. E, finalmente, vamos orar pela anulação do plano perverso que as trevas têm em criar caos entre nós, em colocar leis e coisas injustas, para que isso tudo não se efetive junto a nós, né? Mas hoje, pessoal, vamos à mensagem, porque a mensagem de hoje é para lá de interessante, porque quem deu essa mensagem foram os nossos vizinhos do Sistema Solar, do 9º planeta. Isso mesmo, gente. Aquele planeta que ainda não foi descoberto pela nossa ciência, né? Mas que em breve o será. Mas vamos lá, então. Eles começaram bem assim, já chegaram logo de cara. Nós não somos daqui, viemos de muito longe, atendendo a um gracioso pedido de Will, o seu eminente coordenador pleiadiano, ao que nós acorremos com grande prazer por termos sido lembrados por você, no caso eu, porque eu fiz o pedido. E eles continuaram: muitos nem sabem da nossa existência. Nós somos do 9º planeta do Sistema Solar, ou melhor, do 10º, porque, ao contrário de vocês, nós consideramos Plutão, sim, como um planeta. A nossa órbita é perpendicular às órbitas dos demais planetas, completamente diferente. Os seus cientistas estão em nosso encalço, buscando a comprovação da nossa existência, e a terão em breve. Nós somos os Anunnakis, que no passado aqui estiveram dando a sua contribuição ao caldeirão efervescente do seu DNA. Gente, veja que coisa mais legal! Os Anunnakis vieram, porque eu tinha pedido lá para o Will, se fosse possível, se o pessoal do 9º planeta poderia vir aqui, né, conversar conosco e tal,
apesar da nossa ciência ainda não ter descoberto formalmente, mas existem muitos indícios pelas movimentações de gravidade, tudo, da existência de um nono planeta. E eles vieram. Olha que coisa maravilhosa, gente. É muito, muito legal. Gente, e eles contaram tanta coisa que eu precisei dividir a mensagem deles em 2 vídeos. Essa é a primeira parte, tá? Porque ainda vou gravar mais um vídeo com a segunda parte da mensagem deles, de tão rica de informação que veio. Mas vamos lá. Então, os Anunnakis estiveram aqui no passado e deram uma contribuição muito efetiva no nosso DNA. E eles então continuaram explicando, falaram o seguinte: permitiu isso Jesus, pois os nossos experimentos, os dos Anunnakis, iam ao encontro do seu magnífico projeto. Ainda que originalmente os Anunnakis não tivessem boas intenções para conosco, porque eles, no caso, ainda pensavam apenas na exploração do orbe e também na exploração de minerais preciosos, e eles queriam fazer isso sem se esforçarem muito. Então, a solução de criar uma raça de escravos que fizessem o trabalho duro pareceu aos Anunnakis, na época, uma ótima opção, com um excelente custo-benefício. E, no caso, eles não se preocuparam com a responsabilidade que estavam assumindo. E eles continuaram explicando, falaram: hoje já somos mais elevados no nosso padrão vibratório e reconhecemos a dívida que temos para com vocês, aí da Terra. E temos o firme propósito de auxiliar vocês na implantação do seu mundo de regeneração. O nosso planeta, o planeta dos Anunnakis, possui uma órbita gigantesca e cada volta que damos ao redor do Sol corresponde a centenas de milhares de anos terrestres. Somos adâmicos, bem maiores que vocês, e deixamos o nosso DNA impregnado na raça autóctone do planeta, auxiliando na seleção do espécime mais adequado, que era um primata, no caso, para fazê-lo evoluir até o Homo sapiens sapiens. Então, eu perguntei para eles se a aproximação do planeta deles vai trazer alguma perturbação às órbitas dos demais planetas do sistema solar, porque existe aí um zoom, né, na internet e tal, de que o planeta dos Anunnakis, ao se aproximar aqui da Terra, iria causar perturbações nas órbitas dos demais planetas, inclusive aqui do nosso planeta da Terra. Porque, como eles explicaram, gente, a órbita do planeta deles, ela é perpendicular às órbitas dos demais planetas. Então, nós temos aqui o Sol, aqui tem todos os planetas que giram mais ou menos no mesmo plano, e eles não, eles são do contra, né? A órbita deles faz assim, ó, e é enorme. Então, cada volta que eles dão no Sol leva milhares e milhares de anos nossos, entendeu? Vocês entenderam como é que é a coisa? Então, existe meio que esse mito, essa lenda de que não, quando eles vai se aproximarem aqui da Terra, do Sol, vai causar uma série de problemas de ordem gravitacional e tal. Então, eu fiz essa pergunta para eles e vejam só o que foi que eles responderam. Eles disseram assim:
a aproximação do nosso orbe junto ao Sol não trará perturbação alguma junto aos nossos vizinhos de sistema solar, nem tampouco a vocês. Fiquem absolutamente tranquilos. Então, gente, fiquem tranquilos, vamos ficar sossegados que isso... E eles completaram, ainda falaram assim: esta é mais uma fake news dos trevosos para incutir medo e temor do futuro na cabeça de vocês, com a ameaça de aniquilação da vida no seu planeta. Mas, em breve, esses seres trevosos, esses pobres irmãos sem luz, serão daqui transferidos para outros orbes para recomeçarem as suas lições de aprendizado. Até lá, tenham paciência e perseverança. Perseverança na fé, na oração e no exercício do bem. E continuaram falando: nós também observamos a evolução do experimento de aceleração na evolução das mônadas conduzido pelo vosso Cristo e nos admiramos de quão rápido vocês evoluíram em pouco tempo. Vocês não avaliam porque estão em pleno experimento e foram isolados para que melhores pudessem ser as medições e observações do evento. Mas o que importa é que esse experimento vai muito bem, obrigado. E agora, prestem atenção no que eles vão nos contar. Chegado o tempo determinado pelo vosso Cristo, o nosso Jesus, os Anunnakis, foram convidados pela Federação Galáctica a deixarem a Terra e também a sua exploração. Porque o planeta, a Terra, precisava ficar isolada para que Jesus, o nosso Cristo, pudesse fazer as devidas avaliações e medições do experimento. E eles contaram que, a princípio, eles não aceitaram esse convite de bom grado, não, porque eles não eram elevados naquela época. E a Federação Galáctica precisou efetuar algumas prisões para que os Anunnakis começassem a obedecer às ordens dadas por ela. Então o negócio não era, eles não eram fáceis naquela época, eles não, como eles mesmos dizem, eles não eram elevados naquela época. Hoje eles já são, mas naquela época eles não eram. Então eles opuseram resistência à solicitação da Federação para que eles abandonassem a Terra para nos deixar isolados para que o experimento pudesse ser avaliado. E, paulatinamente, devagarinho, todas as civilizações extraterrestres que aqui na Terra haviam se estabelecido foram sendo retiradas do planeta. Foi sendo feito o trabalho de isolamento. E muitas dessas outras raças que estavam aqui deixaram também a sua contribuição genética. E dessa forma, com essa contribuição genética, foi composto o nosso atual DNA, extremamente complexo, que abriga a possibilidade de futura exportação do experimento de aceleração na evolução das mônadas para todo o universo. E, nossa, eu achei super legal, de saber isso. E aí eu não resisti, e eu perguntei, gente, sobre aquelas bolsinhas dos Anunnakis, que elas aparecem, sempre elas são desenhadas,
são sempre representadas nas obras que foram deixadas pelos antigos sumérios. Então tem aqueles relevos esculpidos na pedra, e aonde você vê eles com relógio de pulso e com umas bolsinhas na mão, todos eles com bolsinha na mão. E eu perguntei, falei, que bolsinhas eram essas que vocês usavam? A pergunta da criatura, mas foi o que me deu vontade de perguntar na hora. Aí eles responderam assim: as famosas bolsinhas retratadas pelos sumérios eram equipamentos básicos de sobrevivência e defesa pessoal, que nos possibilitavam circular por todo o planeta de vocês em segurança. Porque não éramos só nós que aqui estávamos, e não raro nós sofríamos ataques de outros grupos de extraterrestres que desejavam a exploração total sobre o planeta. Então, pessoal, o negócio era punk, o negócio não devia ser fácil, não. E eles continuaram contando, falaram assim, vários conflitos existiram naquele passado, como dizimações de cidades inteiras de inocentes, como no caso de Mohenjo-Daro. Eu já tinha ouvido falar de Mohenjo-Daro, não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas eu, de qualquer forma, eu fui pesquisar na internet, e Mohenjo-Daro fica localizada na província de Sindh, no Paquistão, na região sul da Ásia, ali perto da Índia, né? Paquistão e Índia ali, eles são do ladinho um do outro, né? E essa antiga cidade, ela foi construída na margem oeste do rio Indo, em uma planície árida que hoje faz parte do distrito de Larkana. E nas escavações feitas dessa cidade, que é uma cidade antiquíssima, foram encontrados vários indícios de que ali teria havido uma explosão nuclear, porque foram encontrados esqueletos com ainda uma dose bem razoável de radiação, bem como foi encontrado trinitina, que é um cristal formado, um cristal meio amarelo, que é formado quando há explosões nucleares, né? E eles encontraram esses esqueletos, tudo, assim como se as pessoas tivessem realmente sido surpreendidas por uma grande destruição, né? E é claro que houve o acobertamento dessa informação toda. Se você entrar hoje e perguntar na inteligência artificial, vai dizer que é mentira, que não foi constatado nada, que não tem radiação lá, que não foi encontrado trinitina, esqueci, é um nome assim, desse jeitinho mais ou menos, desqualificando totalmente tudo que foi descoberto ali naquele sítio arqueológico. Do mesmo jeitinho que eles passaram anos e anos negando e acobertando a existência da Área 51 e dos objetos voadores não identificados, que agora estão sendo, tá começando a ser liberados vários lotes com filmagens, documentos, por parte aí dos Estados Unidos, que estão sendo seguidos pelos demais países, né? Então, essa é uma política que sempre existiu. Vamos ver, pode ser que agora, doravante, eles revejam isso e comecem realmente a liberar a informação, a verdade das coisas. Mas o fato é que Mohenjo-Daro foi uma cidade que foi destruída por algum artefato nuclear no passado distante. E, apesar de toda a negação feita pela ciência convencional, os nossos irmãos estelares Anunnakis confirmaram a veracidade do acontecido, né?
E aí eu aproveitei, já que a gente estava falando de Mohenjo-Daro e tal, eu perguntei sobre Sodoma e Gomorra, se teria acontecido a mesma coisa. E eles responderam, falaram, Sodoma e Gomorra foram também alvos de uma tentativa mais recente de dominação, que foi afastada e impedida pela Federação Galáctica, atenta ao pedido do vosso Cristo. Mas agora, o nosso sistema solar penetra uma fase de tranquilidade e proteção da luz, já que a maioria dos seus planetas já ultrapassou a fase de expiações e provas. E os seres que têm reparações relativas a abduções e experimentos médicos dolorosos serão encaminhados a orbes em sistemas solares jovens, sem a proteção que o nosso sistema atualmente possui. Porque você sabe como é que funciona, né, gente? É a lei do retorno. Então, por exemplo, esses seres, esses irmãos estelares não elevados, que fazem experiências médicas dolorosas, promovem abduções, maltratam, matam seres de planetas mais primitivos, o que acontece com eles? Quando eles desencarnam, eles são imediatamente levados dali e são reencarnados em planetas, em orbes primitivos, né? Sem tecnologia nenhuma. E eles muitas vezes pedem para passar por situações semelhantes para poder fazer, para que eles possam fazer as devidas reflexões e criarem empatia quanto a esses procedimentos, né? Mas o que vai acontecer é que esses seres que hoje estão fazendo isso aqui no planeta Terra não vão se encarnar mais por aqui, eles vão para outros orbes que vão estar em situação de expiação e provas, até primitivos mesmo, em sistemas solares que estão iniciando seu processo evolutivo, então onde a federação ainda não proporciona, digamos assim, uma proteção mais efetiva, né? E eles então continuaram falaram assim, provavelmente muitas pessoas irão estranhar a nossa comunicação, achando-a fantasiosa, mas em breve a vossa ciência comprovará a nossa existência. E aí eles continuaram dando mais informações que eu então vou deixar para o próximo episódio, para que a gente possa fixar melhor o conteúdo, gravar melhor essas informações todas nas nossas memórias. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, dessa primeira parte. Aguardem que o próximo vídeo venha a segunda parte da mensagem dos nossos queridos vizinhos, irmãos estelares, os Anunnakis, e do seu planeta, que é Nibiru, né? Nibiru é o planeta dos Anunnakis. E que para eles não é o 9º, é o 10º, porque eles consideram Plutão como planeta. Nós, infelizmente, não. Eu acho uma pena isso, essa classificação que foi feita, acho que tem nada a ver. Mas, enfim, a ciência decidiu e tal. E eles lá não, eles consideram Plutão, sim, como o 9º planeta do sistema solar, e eles então seriam o 10º. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então, um grande abraço e até lá!